firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus com Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado em sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Claudino, no mesmo ritmo de adoração, dará continuidade adorando a Deus. Saúde, amada igreja, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor nesta noite. És digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Abra a sua intimidade, a sua privacidade para Jesus nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus, ele vai continuar falando comigo e com você neste lugar. Amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Oh glória. Vem, Senhor, e faz de mim o que quiser. Toma minha vida e traça o meu caminho. Vem, Espírito, e enche o meu ser. Me leva a conhecer as tuas maravilhas, porque grande é aquele que nos resgatou e levou sobre si as nossas transgressões. Magnífico e Deus de poder, para sempre eu hei de te louvar. Oh, oh. Junto aos cacos que caíram pela vida, vem Espírito e banha o meu ser, pois sei que tu és fonte de águas vivas, magnífico e Deus de poder, para sempre de te louvar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nós te louvamos na beleza e na grandeza da tua santidade, Senhor. Receba a nossa adoração nesta noite. Receba, Senhor, cada adoração que será entoado neste lugar. Vem, Senhor, e faz de mim um vaso novo, junto aos cacos que caíram
pela vida. Vem Espírito e banha o meu ser, pois sei que Tu és fonte de águas vivas, magnífico e Deus de poder. Para sempre eu hei de Te louvar, oh, oh, oh. Para sempre eu hei de Te louvar, oh, oh, oh. Para sempre eu hei, aleluia, de Te louvar, aleluia. Não deixe de adorar esse Deus, não deixe de adorar esse Deus, porque esse Deus é lindo. Aplauda Ele bem forte, mas aplauda mesmo, sabe por quê? Se hoje eu e você estamos aqui, não é por mérito nosso, não é porque nós somos ou que nós podemos fazer, é porque Ele fez por mim e por você, Ele nos resgatou. Então hoje nós temos motivo para adorar a Ele, amém? Vamos continuar adorando ao Senhor? Vamos lá? Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? E vamos louvar um pouquinho, vamos louvar, vamos. Vamos ficar, bate de palma comigo assim, vamos lá. Então, vamos começar de novo, tá meio devagar. A gente tem que começar, mas bater com palma forte, a entrar já no clima da adoração, como disse o bispo, já tem que sair de casa adorando ao Rei, não é verdade? Vamos lá de novo, vamos começar? Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. É isso aí, ó. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Vou revelar os meus mistérios como nunca revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como nunca revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, aleluia. Ele é o nosso pastor, pastor, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Aleluia. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como nunca revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como nunca revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas,
Falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Mais uma vez. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Mais uma vez, vamos lá. E assim, ó. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Abre a porta assim, ó. Abra a porta do teu quarto e ora. Isso, Tiaguinho. Abra a porta do teu quarto e ora. Abra a porta do teu quarto e ora. Oh, glória! Abra a porta do teu quarto e ora. Vou revelar os meus mistérios como nunca revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Revelar os meus mistérios como nunca revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Fala contigo, falo contigo nas horas amargas. Falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas. Falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Amém. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Vai mais um, Dino. Vai aí, deixa Deus te usar. Olha o menino na banda aí. Vamos, rapaz. Vai nesse ritmo aí de festa. Ai, Jesus amado, Espírito Santo. Deixa eu pegar um aqui. Um negócio aqui para pegar com eles aqui. É ao vivo, você não pode. Ao vivo, deixa eu ver aqui o que é que eu vou fazer então. Aleluia. Irmãos, faz um tempo que eu não louvo aquele louvor. A minha vida é do Mestre. E nós estamos aqui, é para isso, é para adorar o Mestre, né? Sem adoração para Ele, sem ação não há adoração. Então vamos adorar o Senhor. A minha vida é do Mestre. De Lázaro. Isso. Meu coração é do meu Mestre. Aleluia, vamos lá. Ô bispo, me ajude aí, pega aí, vamos lá, vamos começar, vamos dar uma puxada. Vamos lá. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. A minha esperança é meu Mestre. Mais uma vez, vamos lá, vamos lá. Vai, vai. A minha vida é do Mestre. Vamos lá. Meu coração, Deus entende. Coração é do meu Mestre. O meu caminho, o meu caminho é meu Mestre. Minha esperança é meu Mestre.
meu coração é do meu mestre. O meu caminho, oh glória, agora sim, minha esperança é meu mestre. Diga comigo assim: a Deus eu entreguei. Vamos lá. A Deus eu entreguei meu barco do meu ser. Entrei no mar afora, pra longe, as ondas grandes vêm, tentando uma alça, pra longe da presença de quem? dele. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é meu mestre. Minha esperança é meu mestre. Oh Lord, na solidão da vida Eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm Tentando me arrastar pra longe da presença de quem? Diga assim, ó. dele. A minha vida é do mestre. Oh, glória a Deus. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é meu mestre. Minha esperança é meu mestre. Oh Lord, vamos entregar nossa vida ao Senhor. Ó, a Deus eu entreguei um barco do meu ser e entrei no mar afora, pra longe, oh, pra longe eu naveguei. Não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Segura a minha vida. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. e o meu caminho é meu mestre. minha esperança é meu mestre. Oh, agora para finalizar, na solidão da lida Eu pude perceber olha como Jesus te o ama. quanto Deus me ama. Me ama. As ondas grandes vêm Tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. o meu caminho é meu mestre. minha esperança é meu mestre. Olá. Amém. Agradecemos a nossa oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois vamos cantar mais com os meninos, viu, Dino? Ei, tu, nós somos da Bahia, rapaz. Vamos cantar mais aí para Jeová. Pode sentar, meus irmãos. Nesse ritmo aqui, eu já vou passar a palavra ao pastor Gustavo. A gente já está desde cedo. Nosso intuito hoje aqui é a palavra de Deus. E depois a gente tira o dízimo e oferta, tá bom? Fica mais fácil e direto ao objetivo. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Graças a Deus, é motivo de alegria uma vez mais estar na casa de Deus ministrando a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu não tive oportunidade,
pois o culto estava muito corrido no culto de domingo, de exprimir a minha alegria de também fazer parte da liderança da IFAV-Sede agora, amém? Então eu quero agradecer aos pastores, ao pastor Carlos César, não se encontra presente, mas sua esposa está, então agradeço a ele por mim, em nome de Jesus, ao bispo Edivaldo também e a toda a igreja que me ajudou a chegar até aqui, amém? Meus irmãos, coloque sobre os seus pés em reverência a palavra do Senhor, abra as vossas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, amém? Capítulo de número 5, do 1 até o 3. Mas quero deixar bem claro aos irmãos que esta noite farei uma leitura expositiva. Então, possivelmente, se houver tempo, tentarei expor todo o capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 1 ao 3, diz assim: mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Versículo 3 e último: porque quando disserem paz e segurança, então repentinamente destruição virá sobre eles como dores de parto a uma mulher grávida, e não escaparão. A igreja pode se assentar dando glória a Deus. O tema desta mensagem, meus irmãos, é: somos destinados à salvação. Somos destinados à salvação. Eu escolhi esse tema, este texto, porque eu creio, e dentro daquilo que eu vi o bispo Edivaldo ministrando, acompanha bem, ele pregou sobre santidade, e agora estarei pregando sobre a salvação, conduta e ética da igreja que é salva em Cristo Jesus. Estamos falando de um texto muito conhecido pelos irmãos, amém? Este texto relata um agradecimento de Paulo, ou melhor dizendo, a epístola de 1 Tessalonicenses, ela relata um agradecimento de Paulo. Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e 18, nós vamos ver que Paulo ele faz essa viagem missionária pela região de Macedônia, passa pela Apolônia e ali chega em Tessalônica. Quando ele entra na cidade de Tessalônica, que era uma cidade muito movimentada e com muitos habitantes, talvez a maior de toda a região, ele ali começa a disputar com os judeus daquela região. Então pessoas começavam a se converter, pessoas começavam a se juntar para ouvir Paulo a ministrar a palavra de Deus. Mas de repente, os magistrados, homens, doutores da lei, viram que a igreja estava crescendo, que Paulo estava instituindo, implantando na cidade de Tessalônica uma igreja. Os magistrados, os fariseus, os judeus ortodoxos decidiram então retirar Paulo daquela cidade. Tramaram para que Paulo fosse para fora da cidade. Eles expulsaram, melhor dizendo, Paulo da cidade de Tessalônica. Ou seja, Paulo não teve tempo o suficiente para discipular o povo de Tessalônica por completo. Por isso que ele escreve esta carta de Tessalonicenses. Só que quando ele sai de Tessalônica, ele vai até Atena. E ele começa a ficar, de certa forma, agoniado. Paulo ele deseja receber notícias da cidade de Tessalônica, dos seus irmãos, que ali ele iniciou o discipulado. Ele então pega um daqueles que estavam junto com ele, que era Paulo e Silas nessa segunda viagem missionária, e envia Timóteo a esta cidade. Timóteo vai à cidade de Tessalônica, começa a instruir também o povo tessalônico, e depois ele retorna com boas notícias e algumas perguntas a Paulo. E o primeiro capítulo até o capítulo de número 2, do primeiro capítulo até o capítulo 2, Paulo está explicando por que ele não pôde voltar à cidade de Tessalônica. Ele explica que os judeus não haviam o deixado, o povo, os magistrados, não deixavam com que Paulo entrasse na cidade. No capítulo 3 em diante, capítulo 3, 4 e 5,
Paulo já começa a tratar de assuntos e princípios concernentes à igreja viva do Senhor. No capítulo de número 4, nós vemos uma situação em que, possivelmente, como a igreja, uma igreja nova, a igreja de Tessalonicenses foi fundada cerca de 54 anos depois de Cristo. Era uma igreja muito nova, era uma igreja que estava em ascensão, e por isso havia muita perseguição ao povo de Tessalônica, ao povo de, vou dar um exemplo, naquela cidade havia um homem chamado Jasson, e este homem foi assaltado, o povo magistrado chegou a assaltar a sua casa, para que este homem viesse se retirar da cidade, se retirar com os irmãos de Tessalônica. Então grande era a batalha que os irmãos de Tessalônica passavam naquela cidade. Então Paulo escreve o primeiro capítulo, explicando por que não pôde ir, até o segundo. O terceiro começam-se as instruções, e o quarto capítulo de 1 Tessalonicenses, ele começa a responder perguntas aos irmãos de Tessalônica. Eles estavam preocupados porque algumas pessoas estavam morrendo devido à perseguição. E chega a pergunta no capítulo de número 4, versículo de número 13, Paulo responde acerca disso, acerca daqueles que dormem. Paulo lhe dá uma palavra de conforto: olha, não se preocupe acerca daqueles que dormem, porque naquele grande dia, capítulo 4, versículo de número 13, preste atenção e anote para depois conferir. Ele diz: olha, não se preocupe acerca dos que dormem, porque estes, quando Jesus Cristo vir, ressuscitarão primeiro. Então a igreja começa a se sentir confortável. Ele pede para que essa igreja não se entristeça. Se você olhar do 13 ao seguir, ele vai falar acerca disso, para que a igreja não se entristeça acerca daqueles que dormiram no Senhor. E quando chega no capítulo 5, nós vamos ver o primeiro versículo escrito: mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva. Porque entenda que Paulo explicou acerca daqueles que estavam falecendo. Paulo explicou, e eles entenderam, mas agora esses irmãos de Tessalônica, eles desejam saber o dia, a hora que Jesus Cristo iria voltar. E a resposta de Paulo é surpreendente. Olha o que ele diz: mas acerca dos tempos e estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva. Meus irmãos, esta palavra tempos, preste atenção, tempos e estações, se nós pegarmos no texto original, certo? Está escrito Cronos e Kairos. O que significa? Cronos é o tempo de Deus e Kairos é o tempo apropriado. Ou seja, ele está dizendo: mas acerca do tempo de Deus e do dia apropriado, não necessitais que eu vos escreva. Ou seja, ele já havia no capítulo 4 falado acerca da volta de Cristo. Versículo de número 2, acompanhe por gentileza, porque conforme estaremos lendo, também estaremos expondo o texto. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente, está vendo? Eles já sabiam, já conheciam, Paulo já havia instruído a eles acerca da volta de Cristo. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente o dia do Senhor, que virá como um ladrão de noite. Ele faz aqui uma metáfora para explicar aos irmãos de Tessalônica acerca da volta de Cristo. E entenda que ele usou de muita sabedoria e paciência. Ele foi verdadeiramente o pastor, porque ele já havia explicado acerca do assunto, mas conforme chegou às perguntas, ele decidiu explicar novamente. E ele usa uma metáfora de um ladrão que vem de noite, ou seja, ele vem de forma não grata, repentina, violenta, na surdina. Ninguém espera um ladrão, ninguém fala: hoje eu vou ficar acordado porque eu sei que vai vir um ladrão. Ninguém faz isso. Então ele faz essa metáfora. Aí você se pergunta: da onde Paulo tirou essa metáfora? Dos ensinamentos de Jesus Cristo. Quando nós vamos para Mateus,
capítulo de número 24, versículo de número 34 a seguir, está escrito: esta geração não passará até que estas coisas aconteçam. Jesus Cristo no versículo 35 continua dizendo: passarão a terra e os céus, mas a minha palavra permanecerá. A palavra de Cristo permanecerá. A vinda de Cristo é inevitável para a sua noiva. Logo após o versículo 35, nós vemos Cristo fazendo uma comparação também da época noética, a época de Noé. Ele continua dizendo: assim como nos dias de Noé, nos dias do dilúvio, dias diluviano, o povo davam-se às suas esposas, o povo vivia de forma normal, e Noé estava ministrando, Noé estava pregando, Noé estava avisando, mas o povo estava disperso, o povo não entendia, e só souberam o dia que veio o dilúvio. Assim será o dia do Senhor. Foi esta analogia que Paulo estava utilizando, e que logo após, em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 10, 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 10. Alguém pode ler, por gentileza, para que nós interajamos em nome de Jesus? Nós vamos ver Pedro também, um dos patriarcas, um dos homens que fundaram, um dos grandes líderes da igreja primitiva, também usando a mesma analogia. Bispo? 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 10. Está vendo? Mais à frente, Pedro usa a mesma analogia, a mesma metáfora, sinalizando que o dia do Senhor virá de forma repentina. Ninguém sabe o momento e nem a hora. Simplesmente Jesus Cristo voltará de uma forma terrível. Nós vamos agora para o versículo 3, expor o versículo 3. Está escrito: porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como dores de parto de uma mulher grávida, e não escaparão. O que ele está dizendo é que no dia do Senhor, quando Jesus Cristo voltar, vai ser um tempo em que os presidentes, os principais líderes estarão entre si e dirão: olha, nós não precisamos mais de nenhum Deus, não precisamos mais de não precisamos mais de nada, já temos a paz, temos a segurança, não há necessidade de mais nada, porque tudo aquilo que precisamos nós temos. Será em dias em que não haverá mais guerras. Este será o dia, e é um sinal da volta de Cristo Jesus. E ele continua dizendo: então repentina destruição virá sobre eles. Entenda que ele está dizendo virá sobre eles. Ele não está se referindo à igreja de Tessalônica. Paulo não está se referindo ao povo de Deus, a noiva de Cristo, porque quando Jesus Cristo voltar, a igreja estará com ele, nós seremos arrebatados para com o nosso mestre, nós seremos arrebatados. Paulo está falando sobre eles, ele está falando do povo do mundo, o povo ímpio, o povo que está com a cegueira espiritual, que está vivendo um lamaçal do pecado. E olha a comparação que ele faz: virá sobre eles as dores de parto de uma mulher grávida, e não escaparão. E não escaparão. Outra metáfora: mulher grávida, ou seja,
Meus irmãos, ou melhor dizendo, não vou nem expor dessa forma, eu quero usar aqui minha esposa Sara, com todo respeito. Eu estive acompanhando, eu tive o privilégio de estar com a minha esposa no momento do parto. Acompanhei desde o momento que estourou a bolsa, que eu fui até o hospital, até o momento, acho que era 4h50, é isso, Sara? Mais ou menos da manhã, né? Em torno de 4h30, 4h50 da manhã, quando meu filho Darinho, ele nasceu. Até este momento estive acompanhando. Quando ela saiu de casa, olha que interessante, quando a bolsa estourou, ela estava em paz. Ela se sentia em segurança, porque até então não havia nenhuma dor. Assim como está escrito, estourou a bolsa, ela só se perguntou, o que está acontecendo? Ligou para mim, eu fui, mas ela estava em paz, em segurança. Para ela estava tudo tranquilo. Só que de repente, veio uma contração. A médica pediu para mim, olha, começa a contar no relógio, porque conforme vai se encurtando o tempo das contrações, este será o momento que sinalizará que este bebê irá nascer. Então eu entendi que quanto mais a contração crescia, mais eu tinha certeza que de meu filho nasceria. E assim será a vinda de Cristo. Haverá paz, segurança, mas os problemas, as coisas começarão a acontecer, e só temos uma certeza, é que naquele grande dia, Jesus Cristo irá vir até a terra buscar a tua noiva. Ele aparecerá, ou melhor dizendo, para buscar a tua noiva. Assim como a contração sinaliza a certeza de que a criança vai nascer, assim será a vinda de Cristo. É isso que Paulo estava dizendo e explicando para o povo de Tessalônica. E ele continua dizendo na última parte do texto, e não escaparão. Às vezes algumas pessoas se confundem e dizem, não, está tudo tranquilo, vai ter uma outra chance. Está escrito, não escaparão. Se não estiver em Cristo, naquele grande dia, não escaparão. Não vai ter escapatória. É um chamado de Deus para nossas vidas, para que nós venhamos nos despertar espiritualmente, estar preparados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo de número 4. E preste atenção, meus irmãos, antes de eu ir até o versículo de número 4, eu quero frisar algo, que esta igreja ela estava em ascensão, como eu disse. Era uma igreja que estava começando. E do versículo de número 1 até o 3, ele está falando sobre a ira do Senhor, sobre o dia do Senhor, como ele será terrível. E creio eu que ao escrever esta carta, ele percebeu que como havia muitos homens e mulheres novos na fé, ele decide explicar que esta ira, este dia terrível, não será para a noiva de Cristo. Vamos ler do capítulo 4 ao 19 para a gente poder entender versículo a versículo, e nós entenderemos que a ira do Senhor, o dia do Senhor, este dia terrível, não será para a noiva, e sim para o ímpio. Versículo 4. Mas vós irmãos, primeiro ponto, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Esse estáis em trevas, Paulo está querendo dizer à igreja de Tessalônica, que vocês que não estão mais no pecado, não estão sobre o jugo do mal, vocês não podem estar despreparados no dia do Senhor. Vocês não estarão despreparados no dia do Senhor. É isso que ele está falando.
Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Eu creio em Cristo Jesus, que Jesus Cristo, quando Ele voltar, nós estaremos preparados, orando em espírito e procurando, olhando ao céu e dizendo: vem Jesus Cristo, me busca, me arrebata, e nós estaremos com Ele. Levar a sub a Candarás. Eu creio que neste grande dia nós veremos o Senhor. E ele continua dizendo, versículo de número 5: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. Ou seja, numa hora estávamos em trevas, estávamos no lamaçal do pecado, estávamos cometendo umas obras, mas Cristo nos resgatou, Ele nos salvou, Ele nos fez filhos da luz. Agora nós não andamos mais em trevas, mas agora o Espírito, Ele clareia a nossa mente, nós vemos a luz, nós vemos o foco, a mansão celestial, nós temos um objetivo que é o céu. Era isto que Paulo estava explicando ao povo de Tessalônica, que nós não estamos mais em trevas, nós não estamos mais sob jugo do pecado, para que nós estejamos despreparados no dia do Senhor. Nós estamos agora sobre a luz, somos filhos de Deus, andamos de dia. Versículo de número 6. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Versículo 7. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Entenda que esta linguagem, durmamos, não é a mesma que é usada no capítulo de número 4, versículo número 13. Porque quando Paulo, ele consola o povo acerca daqueles que dormem, ele estava falando daqueles que dormiram em Cristo, daqueles que estavam em Cristo e faleceram. Esses que dormem aqui neste texto já são os que estão dormindo espiritualmente. São aqueles que dormem espiritualmente, que estão no pecado, que fazem coisas ruins, que têm más obras. É isso que ele está dizendo. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, nós temos que vigiar e estar sempre andando segundo a direção do Espírito Santo de Deus, somente andando rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. Versículo de número 8. Mas nós, que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e do capacete e esperança da salvação. E eu admiro, meus irmãos, as analogias que Paulo usa na Bíblia. Porque quando ele se refere aos que são de dia e aos que são de noite, aqueles que dormem, aqueles que não vigiam, o que Paulo está querendo dizer é que naquele tempo havia uma cultura de que as pessoas que se embebedavam, que entravam em zona de prostituição, que estavam em lugares ilícitos, eles praticavam durante a noite. Por isso ele usa o termo de nós somos ser filho do dia e não estamos em trevas, não somos da noite. Claro que hoje vivemos em épocas diferentes, em cultura diferente. Infelizmente, até de dia, o povo tem transgredido, feito coisas
horrorosas, né, meus irmãos? Nós sabemos que as coisas mudaram, mas é interessante a analogia, a forma pedagógica que Paulo usa, linguagem simples, para poder ensinar a igreja de Tessalônica. No versículo de número 9, após falar do dia do Senhor, dizer quão será terrível, olha, meus irmãos, tomem cuidado, vocês são de dia, não são da noite. Tome cuidado para que aquele dia você não esteja despreparado. Agora ele traz uma palavra de encorajamento para a igreja de Tessalônica. Vamos ver no versículo 9. Diz assim: porque Deus não nos designou para a ira. Vou repetir para você da glória. Porque Deus não nos designou para a ira. Deus não os designou para a ira, mas sim para ser salvo, para ter a salvação, para estar junto com Ele, para estar entronizado no Espírito de Deus. Ele traz essa palavra de conforto, essa palavra de ânimo para o povo, porque talvez alguns ali que eram novos na fé, ficaram apavorados. Meu Deus, que dia terrível é esse? Que dia terrível é esse que virá? E aí Paulo diz, olha, cuidado, calma, 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 que Deus não os destinou para a ira. No capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo de número 4, Paulo ele também encoraja o povo de Tessalônica, dizendo que o povo de Deus é eleito para a salvação, é eleito do Senhor. Nós somos um povo, uma nação eleita de Deus, nós fomos escolhidos para ser salvos. Deus nos chamou, Deus nos convocou. Nós temos como que eu posso dizer? Esta forma de dizer que aceitamos a Jesus, sim, mas a palavra correta talvez seria: nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, porque quem nos aceitou primeiro foi Ele. Antes de eu ter conhecimento, Ele já havia me aceitado. Eu só reconheci que Ele me aceitou, que Ele me salvou, que Ele me resgatou do lamaçal do pecado e me fez filho de Deus. E ele continua dizendo: porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Você não é qualquer um. Deus ele entregou o seu filho unigênito para que você estivesse aqui hoje dando glória, bendizendo, exaltando o santo nome do Senhor. Foi um alto preço pago pela tua vida para que você estivesse aqui. Noutra hora estávamos sobre o jugo, sobre a ira do Senhor. Mas a partir do momento em que houve o sacrifício de Jesus Cristo, nós passamos de pessoas destinadas à ira, agora pessoas destinadas à salvação. Vou repetir mais uma vez: nós éramos destinados à ira e agora somos destinados à salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele traz essa palavra de encorajamento, e até o 11 ele vai encorajando a igreja de Tessalônica, que passava por momentos difíceis. Vamos ler o versículo de número 10. Versículo de número 10. Que morreu por nós, para que vigiemos. E entenda que é interessante, meus irmãos, acabou de vir aqui, interessante que nas outras religiões, você primeiro precisa dar para poder receber. Cristo foi diferente, Ele deu a sua vida e agora disse: faça. Nas outras religiões, você tem que pagar, você tem que, seja na maçonaria, seja qualquer
a religião, você tem que ter um contato, você tem que pagar algo. Mas na religião, ou melhor dizendo, mas para o povo eleito de Cristo, esta é a palavra correta, Deus primeiro, Ele deu a sua vida como sacrifício e disse: já que eu te salvei, por favor, reconheça e faça. É isso que Cristo faz. Porque está escrito no 10, que morreu por nós, para que? Quer vigiemos, está vendo? Ele morreu, depois pediu para que nós viéssemos vigiar. Ele diz: quer durmamos ou vivamos juntamente com Ele. Ou seja, o que Ele está dizendo? Que Ele nos quer morrendo ou vivendo, que nós estejamos sempre com Ele, que nós venhamos viver em Cristo e nós venhamos morrer em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus Pai para a nossa vida e de nosso Senhor e Salvador. Versículo de número 11, e aqui termina o encorajamento. Pelo que consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Preste atenção, meus irmãos. Paulo trouxe duas palavras de encorajamento. E agora no versículo de número, só um momento, de versículo de número 11, ele pede que os irmãos de Tessalônica consolem uns aos outros. E basicamente o que Paulo estava dizendo é que agora que eu disse que Cristo morreu por vocês, agora que eu disse a vocês que vocês não são destinados à ira do Senhor, compartilhe entre si, para que aquele que está com pouco ânimo se anime. Era isso, era para que viessem um compartilhar com o outro a palavra de Deus. E nós devemos e temos obrigação de ouvir a palavra de Deus e compartilhar, para que haja consolo, para que haja renovo entre nós. Era basicamente isto que Paulo estava falando. A partir do versículo de número 11, Paulo começa agora a aconselhar a igreja de Tessalônica. Amém? Versículo de número 12. E o primeiro conselho é pastoral, é a parte pastoral, de liderança, a igreja de Tessalônica. Diz assim: e suplicamos, irmãos, só para aqui esclarecer, quando Paulo diz suplicamos, é porque se você olhar no início da epístola de Tessalonicenses, você vai ver que Timóteo e Silas participaram desta carta. Então Paulo sempre fala de forma verbal, amém? E ele diz: suplicamos a vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que tenhais grande estima em amor por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Primeiro ponto que nós devemos entender é que Paulo, antes de sair de Tessalônica, ele formou líderes, ele formou pastores. Ele formou líderes e formou pastores. Porque o presidir aqui, quando Paulo ele diz presidir, ele está falando de dirigir, aconselhar, visitar, ajudar, pastorear. Admoestar, no grego, tem dois significados. Um deles é repreender, o outro é encorajar. Paulo está se referindo à palavra de coragem. Ele está dizendo, falando acerca de líderes na igreja. Ele diz: suplicamos a vós, irmãos, que reconheçam os que trabalham entre vós. Ele estava dizendo para a igreja de Tessalonicenses: olha,
reconheçam aqueles que estão te pastoreando, te liderando, que estão à frente de trabalhos. Ele continua dizendo que tenhais grande estima em amor, por causa da sua obra. Interessante que Paulo, ele não diz porque ele é líder, porque ele é pastor, não, ele diz por causa da sua obra, porque é um trabalho árduo, não é pelo título. Paulo não está pedindo para que a igreja de Tessalônica tenha estima, tenha amor, porque eles são pastores. Não, não é isso, mas sim pela obra de Deus, por aquilo que a pessoa faz, pelo tempo que ela se doa para ajudar os irmãos. Era isto que Paulo estava indicando e falando para o povo de Tessalônica. Era para que os irmãos viessem a valorizar o trabalho pastoral que era feito nesta congregação. Vamos olhar a seguir agora e nós vamos ver que passou de algo pastoral agora para congregação. Agora Paulo irá falar diretamente com a membresia, aqueles que aqui estão. Preste atenção. Está dizendo assim: nós vos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são desordeiros. Esta palavra desordeiros aqui significa preguiçosos, pessoas que querem viver a custo dos outros, da igreja. Não são pessoas que precisam de ajuda, elas querem ser ajudadas. Porque existe uma diferença de uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que se encontra em uma necessidade, e uma pessoa que não precisa, mas ela quer ser ajudada. Ela está se aproveitando. Então, primeiro ponto que Paulo pede também aos pastores é que os pastores venham repreender, corrigir estas pessoas preguiçosas. E ele diz: consoleis os de pouco ânimo. Ou seja, ele está pedindo para que nós venhamos dar palavra de renovo, palavra de bênção, profetizar palavras para pessoas que se encontram em desânimo. Paulo não está falando, meus irmãos, para ligar para a irmã, falar mal de A, de B, de C. Paulo está falando para ligar para a irmã. Isso aqui não é indireto, eu estou sendo bem direto segundo a palavra. Paulo está dizendo: olha, ligue, fale para o seu irmão que Deus, Ele vai abençoar, Deus vai dar vitória, Deus vai bradar, Deus o destinou para a salvação. Era isso que Paulo estava falando. Só que infelizmente acontecem essas coisas, não só na igreja, mas em todo lugar. Mas como estou pregando hoje para a igreja, um culto de doutrina, eu preciso falar isso. Nós temos que deixar estas rodas e temos que falar mais da palavra de Deus. Não é sair de um culto abençoado como este, que nós aprendemos, nós entendemos a palavra e começar a criticar o som, isso, não é isso. Como foi bênção a palavra, como foi maravilhoso o louvor, ele falou comigo. Compartilhar entre os irmãos, trazer ânimo àquela pessoa que se encontra desanimada. É isso que Paulo está falando. E ele diz: sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos os homens. Sustentai os fracos. Ele está falando de pessoas que exigem manutenção. E interessante, meus irmãos, que a igreja de Tessalônica era uma igreja em ascensão, não era uma igreja grande, não era uma igreja como a igreja Fonte de Água Viva, que tem outras congregações, que já tem uma membresia. Não, era uma igreja pequena, mas que tinha grandes problemas. Tinham pessoas preguiçosas, pessoas vingativas, pessoas que numa hora estavam bem, outra hora já estão mal, pessoas fracas na fé. E Paulo diz: com todo esse tipo de pessoa, vocês têm que ter paciência.
E meus irmãos, se é difícil para a membresia ter paciência com o tipo ou o gênero do irmão, imagina o pastor. Não estou falando que você não deve trazer aquilo que você tem de dificuldade ao seu pastor, mas existem irmãos que exigem uma certa manutenção, que sentam com um pastor e ficam horas, e Deus está falando: seja paciente e ainda mais paciente com este. E se você é membro e algum irmão tiver algum problema, seja paciente, ouça e traga uma palavra, ou melhor dizendo, leve uma palavra de ânimo para esta pessoa. É isso que Paulo está dizendo. Ele traz conselhos para a membresia. E agora, Paulo ele vai dar conselhos de forma individual para o ser humano em si, para cada um de nós. No versículo de número 15, ele diz: vede que ninguém dê mal por mal a nenhum homem, ou seja, não seja vingativo com o seu irmão, não trate-o da mesma forma que ele te trate. Se ele não te dá a paz do Senhor, dê a paz do Senhor para ele, porque isto é a vontade de Deus. Uma vez eu ouvi uma frase do bispo e eu guardei isso no meu coração, é muito interessante. Ele disse, ele já até pregou isso aqui, falou aqui no altar. Ele disse o seguinte: que as dificuldades, as decepções não mudariam o seu caráter. E é basicamente isso que Paulo está dizendo, que as decepções que estiverem dentre vós não mude o caráter de Cristo em sua vida. Permaneça firme hoje e para todo o sempre em Cristo Jesus, praticando a bondade e a misericórdia de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Agora, nós temos outros conselhos, no versículo de número 16, que diz: regozijai-vos sempre, ou seja, estejam sempre alegres. Por que Paulo diz isso? Porque a igreja de Tessalônica vivia em grande dificuldade. Então ele diz: mesmo em meio a essas dificuldades, sejam sempre alegres, não sejam murmuradores, não sejam reclamões, sejam pessoas alegres. Naquele tempo, meus irmãos, o contexto de Tessalônica era essa. O povo do magistério, o povo mais antigo, os judeus, ou até o próprio governo da região, tentava assaltar, tentava açoitar o povo de Deus, e muitas vezes até conseguia, e alguns estavam sendo ceifados. Mas entenda que este povo poderia retirar tudo, só não conseguiam retirar a presença de Deus em suas vidas, só não conseguiam retirar o poder da igreja viva do Senhor, porque até hoje estamos pregando a palavra onde foi citado a igreja de Tessalônica. Hoje estamos citando. Isto significa que eles tentaram, mas falharam miseravelmente. Tentaram parar a igreja do Senhor, mas falharam miseravelmente. E ele continua dizendo: orai sem cessar. Além de vocês se alegrarem em meio às dificuldades, continue orando o tempo todo. Crente que não ora não consegue resistir às investidas de Satanás. É necessário que nesses últimos dias a igreja do Senhor se coloque mais sobre os seus joelhos e clame sobre a nação, sobre a igreja viva do Senhor, sobre aqueles que precisam, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão em hospitais de câncer, aqueles que necessitam de uma palavra. Está na hora da igreja tomar esta posição e clamar mais. É isso que ele está dizendo.
orai sem cessar. Versículo de número 18. E em todas, foi isso que eu disse, para ter alegria em dias difíceis. Versículo 18, ele completa aquilo que eu disse. Em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Aqui, Paulo ele encerra os conselhos de forma individual. E agora ele parte para uma orientação de culto daquilo que se acontecia. Porque o contexto, meus irmãos, da igreja de Tessalônica era uma igreja que estava em ascensão, estava crescendo. E portanto, naquele tempo havia muitos profetas, homens de Deus, porque não existia a Bíblia, não existia esse compêndio de 66 livros, não existia. Então o que existiam eram mestres, homens que estavam ali para ensinar de acordo com os pergaminhos, e viam homens cheios do poder de Deus, profetas, e profetizavam nas igrejas, admoestando, alertando, abençoando. Era isso que acontecia. Só que vira e mexe, acontecia de vir um falso profeta, e esta era a preocupação de Paulo para a igreja de Tessalônica. E no versículo de número 19, ele diz: não apagueis o espírito. Quando Paulo diz não apagueis o espírito, ele está querendo dizer: não rejeite o espírito de profecia, não rejeite o poder de Deus. Se Deus falou, receba. Se Deus decretou, a vitória é sua. Não apague o espírito de Deus da igreja. Era isso que Paulo estava dizendo. E ele continua falando agora no versículo de número 20: não desprezeis os profetas. Ou seja, não despreze o Espírito de Deus, não retire o Espírito de Deus, não despreze o profeta do Senhor. E aí quando você olha esses dois versículos, você diz: meu Deus, ele está dizendo para nós não rejeitarmos o poder de Deus, não rejeitarmos a profecia. E agora, como vamos saber que tipo de profeta, se é de Deus ou não, que está profetizando? Aí no versículo de número 21, ele continua: examinai todas as coisas e retende tudo aquilo que é bom. Versículo 22, e fuja de toda aparência do mal. Essa toda aparência do mal pode estar se referindo aos estudos pagãos, aos estudos heréticos, coisas que fogem do padrão de Deus. E como muitos por aí, infelizmente, acontece, meus irmãos, até nos dias de hoje, de pessoas saírem da igreja, pessoas infelizmente pararem de congregar porque receberam profecias que não eram de Deus, se frustrou, não aconteceu, e infelizmente saiu dos caminhos do Senhor. Mas Paulo não nos ensina a receber tudo. Paulo nos ensina a ser pessoas inteligentes, examinar aquilo que você está ouvindo. Vocês têm como obrigação de me rechaçar se alguma coisa daquilo que eu preguei esta noite não estiver de acordo com o que está escrito. Vocês têm como obrigação de me repreender se eu pregar neste altar alguma palavra que foge do padrão de Cristo. Então nós não devemos aceitar, devemos ser pessoas inteligentes, pessoas que saibam discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é, pessoas sensíveis à presença do Espírito Santo de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? E aqui no versículo 23, após ele dar algumas orientações, o tempo já está se acabando, já vou finalizar. Após dar algumas orientações acerca do culto, de profecias, o que devemos ou não devemos aceitar, ele faz uma oração
E o mesmo Deus, versículo de número 23, meus irmãos, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Vou repetir mais uma vez. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Essa é a maior bênção de Deus, é que nós sejamos santificados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz: e ora a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo que até a vinda do nosso Senhor, ele ora para que andemos em santidade, como o bispo pregou na semana passada, que nós venhamos ter ética e moral cristã, para que quando Cristo voltar, nós permanecemos firmes e sejamos arrebatados para com Ele. E ele continua dizendo: fiel é o que vos chama, o qual o também fará. Ele em oração, ele faz uma oração de fé e também de profecia, porque ele diz fiel, ou seja, Deus que vos chama, e o qual também o fará. Ou seja, Paulo tinha convicção que Deus já tinha decretado a vitória sobre aquela igreja de Tessalônica. Eu profetizo que Deus esta noite já entregou a vitória nas mãos desta igreja viva do Senhor. Só quem crê em nome de Jesus dá um brado de glória. Ele tinha certeza que Deus faria. E ele, como era um camarada que gostava muito de oração, ele não só orou pelo povo de Tessalônica, e ele pede: irmãos, orai por nós. E ele diz: saudai a todos os irmãos com um beijo santo. Esse beijo santo, meus irmãos, era um beijo no rosto. É comum em países europeus os irmãos beijarem no rosto. Mas entenda uma coisa: o princípio é o mesmo. Agora, a expressão cultural é diferente. Aqui no Brasil, se eu ficar dando um beijo no rosto de um irmão, de uma irmã, fica estranho. Qual é então a linguagem que eu devo usar para a igreja Fonte de Água Viva? Amém? Qual é a linguagem que eu devo usar? Assim que terminar este culto, aperte a mão do seu irmão, dê a paz do Senhor. Isso é uma ordem bíblica. Nós devemos fazer isso, apertar a mão, dar a paz do Senhor, é um dever nosso. Isso mostra comunhão. Este era o princípio bíblico que Paulo estava ensinando à igreja de Tessalônica. Versículo 27, penúltimo, já irei terminar. Conjuro-vos, meus irmãos, aqui traduzido do original, significa: coloco vocês sob juramento. Coloco a igreja de Tessalônica sob juramento. Ele diz assim: conjuro-vos pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. Ou seja, que isto seja compartilhado entre um e outro, para que todos saibam aquilo que Deus quer falar com a igreja. 28, e finalizo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Quem recebe a paz de Deus? Glórias a Deus. Esta é a palavra que Deus colocou em meu coração, que nós venhamos ter ética, moral e postura cristã até a vinda de Cristo, para que não sejamos pegos desprevenidos. Amém? Quero devolver a quem é de direito. Bispo Edivaldo? Amém, Jesus. Os que podem aplaudir Jesus, dê uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Vamos, quantos foram edificados com a palavra, meus irmãos? Está aí. Que Deus abençoe a vida do pastor Gustavo. Assim como Paulo exortou a igreja de Tessalônica,
o Espírito de Deus também usou ele, que tenhamos essa comunhão. Vamos louvar os meninos, a Dino, e a gente vai tirar o dízimo e oferta, tá bom? Para a contribuição. Glória a Deus. Vamos tirar o dízimo e oferta. Irmãos. Aleluia. Quando estiver pronto, só dizer. Vamos lá? Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Porque me queres tanto assim? Diga assim, ó. Aleluia. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. E me queres tanto assim, porque eu te amo. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu quero envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Porque me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Porque me queres tanto assim? Eu quero desenrolar o rolo santo e mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Aleluia. Eu sei, vai mudar a tua história nesta noite. Sabe por quê? Porque me queres tanto assim? Porque eu te amo. Meu Deus, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor nesta noite. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquem em pé. Vamos para casa. Quinta-feira a gente tem culto de novo. Os que podem pela manhã, tem sido uma bênção. Momento de consagração hoje foi bênção também. Das 6 eu fui até meio-dia, eu fiquei até as 9, não deu para ficar mais, mas houve um mover muito grande. Quinta-feira de novo, né, pastora Célia? Tem também, em nome de Jesus.
Queria ver, aproveitar aí o pastor Sebastião, na sexta-feira, para a gente estar com os homens lá. Não sei se a gente vai poder juntar todo mundo junto na festividade do setor 1. Vai todo mundo junto, Miriam? É sábado, né? Vai todo mundo junto. Então tá bom. Então, quinta-feira, irmãos, é o penúltimo dia da campanha. E eu creio que vai ser uma bênção, como tem sido. Tenha um bom retorno, tenha uma boa noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus.